A disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China contribui para acelerar a transição energética ou trava ela, prejudica? Essa foi a pergunta que eu e um grupo de pesquisadores respondemos na revista Journal of Cleaner Production. Nós mostramos que a política energética dos Estados Unidos é baseada principalmente pela produção de combustível fóssil, que polui o meio ambiente, emite gás carbono, e a China, por outro lado, a política energética dela tem sido, por exemplo, pela produção em massa de carros elétricos. Há evidência de que a China pode contribuir com a transição energética, com a produção de energia mais limpa, energia nuclear, a utilização de minerais críticos. A China tem investido fortemente nessa direção. Qual que é o efeito líquido dos Estados Unidos investindo em combustível fóssil e a China com a energia mais limpa? Desde que o Trump se tornou presidente, os Estados Unidos tomou a guinada na direção de voltar a investir mais em combustível fóssil, que contribui para aquecer o planeta, para avançar a mudança climática. Já a China parece que não, está seguindo outro caminho. Então esse foi o ponto que a gente analisou no artigo. Primeira coisa, o que é transição energética? Transição energética é o aumento mais do que proporcional de energia limpa, aquela energia solar, a energia que vem de fontes naturais e renováveis, como água, vento. A energia nuclear, ela não é renovável, mas ela emite uma baixíssima quantidade de gás carbono. Então a energia nuclear também entra na transição energética. Então, o aumento desse tipo de energia e a redução da energia de combustível fóssil, como energia que vem do petróleo. Então, isso é o conceito que a gente utiliza de transição energética. Então, a gente mostra no artigo que quando os Estados Unidos aumenta a sua produção de combustível fóssil, ele aumenta a emissão de gás carbono em todo o planeta e outros países são afetados negativamente em acelerar a transição energética deles. Qual que é a nossa interpretação? Vendo como os Estados Unidos é um país líder, outros países enxergam essa liderança dele, outros países tendem a seguir a política energética dos Estados Unidos, então muitos países podem abandonar o esforço que eles vêm empreendendo na transição energética para se adequar à política dos Estados Unidos. Mas a gente vê outro resultado também, que a China responde à política energética dos Estados Unidos produzindo, por exemplo, mais automóveis elétricos. Então a China responde. E nossos resultados mostraram que as emissões de CO2 se reduzem com a resposta chinesa e ela também pode acelerar a transição energética de outros países. Resultados secundários foram que os mercados de minerais críticos, aqueles minerais que são usados na produção de energia renovável, como lítio, terra rara, eles também são afetados. A gente encontrou aumento do preço desses minerais críticos, o que tem acontecido recentemente. Então, qual é a contribuição do nosso artigo? A gente mostra que interesses geopolíticos das duas maiores potências atualmente, Estados Unidos de um lado, China do outro, pode desacelerar e atrasar a transição energética. Principalmente porque alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, têm uma economia baseada em combustível fóssil. Por que eles vão abandonar do dia para a noite, rapidamente, essa política que tem gerado receita, gerado influência internacional? A gente pode extrapolar um pouco, pensar na Arábia Saudita, Catar, países árabes, Rússia, Venezuela. Por que eles vão abandonar o combustível fóssil? Então, nosso artigo mostra que a tendência é que eles não vão abandonar. Mas outros países engajados com a transição energética, talvez porque entenderam que ela vai trazer mais benefícios do que custos, eles podem contrabalancear esse efeito. Mas o ponto é, a geopolítica, que é a disputa entre estados no cenário internacional, ela está inserida na transição energética. A transição energética pode ser usada como uma ferramenta para alguns países tomar a dianteira, parece que a China está seguindo esse caminho. Então, o resultado final pode ser uma transição energética mais lenta. É preocupante? Sim, porque o planeta precisa urgentemente reduzir as emissões de gás carbono, mas no cenário internacional é sempre difícil coordenar as ações dos países. Gostou do conteúdo? Dê um clique, siga o nosso canal no YouTube, veja aqui embaixo do vídeo, eu solto um link, eu escrevi sobre o artigo, linguagem acessível, para quem quiser reler, ter uma leitura mais cuidadosa. Ficou na dúvida? Pode entrar em contato comigo que eu vou responder.